Nós estamos transmitindo aqui o estudo de hoje, com o tema... Ele colocou o tema, né? O tema geral é Acampando com o Criador. O tema de hoje, indesculpável não crer. Nós falamos aí nessas últimas semanas, na especialidade de dinossauros, algo bem interessante, né? Já tinha falado um pouco mais sobre as teorias, tanto do evolucionismo quanto do criacionismo. Com os dinossauros, nós vemos também a diferença que tem ali em alguns aspectos, né? Das narrativas, do que eles falam, do que a gente acredita. Nós acreditamos no criacionismo e nós vamos entender um pouco mais sobre como foi esse processo de criação nesse estudo de hoje, beleza? Aqui nós temos uma tirinha, eu realmente não consigo enxergar muito bem, eu vou tentar enxergar para ler aqui para vocês. Deixa que eu leio. Por favor. Se nunca vemos Deus, como sabemos que ele existe? Bem, acho que este céu testemunha sua existência. Então, por que nem todos os cientistas creem em Deus? Na verdade, eles sabem que o universo foi inteligentemente projetado. Apenas 1% de diferença na força da gravidade e o universo não existiria, pois ele está precisamente ajustado. Existem valores exatos entre as forças eletromagnéticas e gravitacionais que permitem existir estrelas e planetas. O mesmo se dá com as cargas do elétron e do próton, a abundância de água líquida no nosso planeta. A distância certa da Terra ao Sol é ideal para o clima perfeito para a vida. A Lua está no lugar exato, pois sem a Lua, nosso planeta poderia ter um clima ou posição bem diferente e impróprio para a vida. Tá, já entendi. Olhar para tudo isso e duvidar é indesculpável. #partiu crer. Muito bem. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem indesculpáveis. Romanos 1:20, isso. Obrigado, viu, Arielle? Vamos só falar um pouquinho sobre essa charge que eu achei bem interessante. Como é impressionante esse Deus que nós acreditamos, né? Como Criador. Vocês já viram? Eu quero vocês podem responder no chat ou aqui mesmo no Zoom abrindo o microfone. O que mais impressiona você da criação no mundo? Por exemplo, eu vou dar minha resposta e eu peço para vocês também responderem ou no chat ou aqui. Minha resposta é: acho que foi o Fabinho, certa vez, mostrou para mim um documentário que tem no Netflix, dos pássaros, acho que é Dança dos Pássaros, né, Fabinho, se eu não me engano. Esse documentário, ele mostra como é que é tão... Deixa eu só cortar os microfones. Quem tiver com o microfone, corta. Só abre quando for falar, por favor. Que dá interferência para mim aqui. Beleza. Mostra naquilo lá só a questão dos pássaros, que é só uma das partes dos animais. Tem tantos outros, para ver quantos detalhes eles têm, quanta inteligência que tem em um só. A natureza é algo incrível. Agora eu pergunto para vocês, como é que vocês imaginam Deus criando todo esse universo que nós vivemos? Olha como é grandioso isso, a gente não dá conta. A gente passa, acontece tantas coisas na frente dos nossos olhos, a gente olha, nossa, normal, a gente acaba vendo como se fosse normal, mas não é. É cada coisa que Deus criou tão interessante, tão maravilhosa, e como eu disse, é isso que me deixa vislumbrado. Quando a gente vai num parque, quando a gente olha as estrelas à noite no acampamento, não sei quantos de vocês já fizeram isso, é algo muito bonito de se ver. Aqui no chat eu tenho alguns comentários. A Duda falou a natureza, assim, Duda, a natureza é incrível. A gente vê como esse Deus que nós acreditamos é maravilhoso. Os animais também, a Clary falou. O céu, a gravidade. Muito bem, Jenny. Vamos passar aqui o próximo slide? Nesse estudo, nós vamos abordar um pouco disso, sobre essa criação, como Deus tem tanto cuidado. A Anice também falou sobre o mar. Você vê, né, Anice, como é importante, como é interessante a criação de Deus. Eu vou ler aqui para vocês uma parte do nosso estudo que fala muito além do universo. E lá está escrito: a luz do Sol chega à Terra em cerca de 8 minutos. A estrela mais próxima do nosso Sol é a Centauri, ou Alpha Centauri, a 4,22 anos-luz. Ela é um sistema de 3 estrelas girando entre si, no que chamamos de Alpha Centauro,
compostas de uma estrela amarela, uma laranja e uma vermelha. Os árabes chamavam a Alpha Centauri de Rigel Centaurus, pé do centauro, ou Tolimã, que significa avestruz. O vasto universo nos fornece um lampejo de o quanto nosso Criador é extraordinário. Os céus anunciam o seu poder, mas é a Bíblia que revela a sua vontade. Pode passar, enquanto isso eu vou falando um pouco sobre esse trecho, que eu acho bem interessante, porque é um Deus que nós vemos, e um Deus de milagres que nós vemos tanto na Bíblia quanto no nosso dia a dia. Por exemplo, Deus é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que está ouvindo você quando você está de joelho à noite pedindo, agradecendo pelo seu dia. Olha que coisa maravilhosa. Esse Deus está conosco em todos os momentos. Eu sei que pra gente, com a nossa mente finita, é muito difícil imaginar que aquele Deus tão poderoso, ele tem uma atenção especial por você. E quando às vezes as pessoas falam, é o Deus que sabe, nosso Deus sabe. Peraí que a Lohane vai entrar. Pronto, aceitei. É um Deus que sabe quantos fios de cabelo nós temos. Você consegue imaginar tudo isso? O Deus que criou tudo que nós estamos falando, céu, terra, mar, animais, natureza, o Deus que fez milagres gigantescos, livrou Daniel da cova dos leões, fez com que o povo ultrapassasse ali o Mar Vermelho no Egito, tantos outros milagres que a gente vê. É o mesmo Deus que cura hoje, é o Deus que está vivo hoje, curando muitas pessoas aí do coronavírus, muitas pessoas que estão com câncer, muitas pessoas que estão com tantos problemas. É o Deus que está cuidando de você e de mim. Mas vamos compreender um pouquinho Deus. Eu vou pedir para o Edward ler o primeiro verso, que está em Apocalipse 14:7. Vai abrindo aí, Edward, que eu vou fazendo a pergunta para a gente, e a gente vai pensar na pergunta. Qual é a característica básica para alguém poder ser considerado Deus? Qual é essa característica? Está em Apocalipse 14, versículo 7. Tem duas alternativas. Se vocês quiserem já entrar também lá no formulário que eu mandei, fiquem à vontade para responder. Essa pergunta é a primeira do formulário. Eu vou dar um tempo para vocês. Deus, para ser considerado, qual é a característica básica? Está em Apocalipse 14, versículo 7. Edward, vai abrindo para falar? Eu já abri. Posso falar? Pode falar. Sim. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é a chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Olha que interessante, né? Obrigado, viu, Edward? Podem abrir lá para responder. E respondam aqui no chat. Quer dizer, quem não conseguir responder lá no estudo, responde no chat aqui e depois vocês respondem no estudo, beleza? Qual é a característica básica para alguém ser considerado Deus? E aí esse verso é bem claro, né? Que nosso Deus é um Deus criador. É um Deus infinito, um Deus que criou tudo que nós vemos. Olhando aqui para o lado, eu vejo árvores, eu vejo a criação, o céu, tudo isso foi o Deus que nós acreditamos. Então a resposta desse primeiro é ser um Deus criador. Vocês estão conseguindo responder? Espero que sim, né? Beleza? A gente vai fazer a segunda parte da pergunta 1, que é sobre os 7 dias da criação. Taninha, abre para mim, em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 3 e 5. 3 a 5, na verdade. Gênesis 1, 3 a 5. Nice, você vai ler para mim Opa, tô confundindo Apocalipse com Gênesis. Tá perto da Bíblia, né? Você vai ler para mim Gênesis 1, do 6 a 8, beleza? E nós vamos respondendo enquanto isso. São os dois primeiros. O que Deus criou no primeiro dia? Pode ler? Pode ler, Taninha. Cala a boca! Pode ler, Tânia. Brava, hein? E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas... Deus chamou a luz dia e as trevas de noite, certo? Tá cortando a Tânia, mas enfim.
O primeiro ele fala sobre o primeiro dia Eu da vi. criação. Você consegue terminar, Teninha? O verso cortou no meio. Cortou. Tentei tirar uma ligação. O 5 que faltou. Isso. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Foi a tarde e manhã o dia primeiro. Então, o que foi criado no primeiro dia, vocês que estiverem aí no formulário podem colocar, sinalizar. O primeiro dia foi criado, quem sabe? Quem escreveu? Ninguém escreveu no chat, ninguém falou aqui. A Arielle falando em libras. A luz, muito bem, Clary, muito bem, Arielle. Segundo dia, por favor, Nice. Wilson, Por favor, é Gênesis tá me 1, ouvindo? versículos 6 e 8. Vocês estão me ouvindo, né? Do 6 ao 8. Sim. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi tarde, e amanhã, o dia segundo. Então, olha que interessante, obrigado, viu, Nice? Que diz que Deus separou o céu das águas. O famoso, qual é o nome que a gente dá? Firmamento. Olha, Jennifer, rápida, hein? Rápida, hein, Jennifer? Parabéns. O firmamento. Então, segundo dia, firmamento. Terceiro dia, Arielle, lê para mim, está em Gênesis 1, 9 a 13. Por favor. O que Deus criou no terceiro dia? Gênesis 1, 9 a 13. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus separou a terra das águas e criou plantas e árvores. Olha que coisa, nesse terceiro dia. Nós vamos responder aí no formulário terra seca e árvores, beleza? Quarto dia, Fabinho, lê para mim, está em Gênesis 1, o 14 ao 19. O que Deus fez no quarto dia? Nós vamos ver o que Deus, nosso Deus grandioso, fez em todos esses dias. No primeiro dia a gente falou sobre a luz, o segundo dia sobre o firmamento e o terceiro dia Deus fez a terra seca e as árvores. E no quarto dia, Fabinho? Gênesis 1, 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam entre eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Muito bem, obrigado, Fabinho. Então, no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Só isso, né? Vocês já viram lá? Tem muitos vídeos interessantes, né? Que mostra todo o nosso universo, tudo isso que Deus, que a gente está vendo, não só no quarto dia, todos os dias, como é grandioso. Então, no quarto dia, a resposta são os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas, beleza? Vamos para o quinto dia. Eu vou ler aqui. Está em Gênesis, no versículo 1, perdão, no capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Acompanhe aí comigo, por favor, o que Deus criou no quinto dia. Gênesis 1, 20 a 23. E lá está escrito: disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos,
e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Então, no quinto dia, nós temos Deus criando as criaturas aquáticas e os pássaros. Olha que coisa, hein? Quem aqui gosta de pássaro? Quem aqui gosta de peixe, de tubarão? Eu tenho medo de tubarão, mas pássaro também. Aqueles que não ficam perto de mim, eu gosto bastante. Inclusive, ontem entrou, não é pássaro, né? Mas entrou aqui em casa um bicho voador, eu fiquei com medo. Pequenininho, mas a gente tem que ficar com medo também. Mas faz bem, né? Fora das nossas casas. Vamos para o sexto? O sexto, penúltimo dia da criação, está em Gênesis 1, 24 a 28. Rafa, você consegue ler para a gente? Você está aí? Você fechou a câmera, não sei se está conseguindo ouvir. Sim. Consegue ler para mim, por favor? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 24 ao 28. Para a gente ver o que Deus criou no sexto dia. Versículo quanto? É o versículo 24 até o versículo 28. Peraí. Beleza, Rafinha. Até o 28? Isso. Tá. E disse Deus: produz a terra seres vivos segundo suas espécies, gado, animais que rastejem e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus o abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, no sexto dia foram criados as criaturas da terra e os seres humanos. Então, se eu perguntar para você, Rafa, você que leu, quando você nasceu, que dia você fala para mim? Hein, Rafa? Hã? Quando você nasceu, Rafa? Dia 20? Não, dia 6. Dia Não? 6 da criação. Já sei? Ah, é verdade. Tô brincando, Rafa. Mas falando sério, então, sexto dia foram criados os seres, as criaturas da Terra e os seres humanos, beleza? E o último, aí eu vou pedir para a Clary. Clary, você tá me ouvindo? Você consegue ler o sétimo, na verdade, o que Deus fez no sétimo dia? Está em Gênesis 2, 1 a 3. Você conseguir ler, Clary, você dá um okzinho aí para mim, senão eu passo para outra pessoa. Acho que não, né? Duda, você tá aí? Não, também? Tá. Tô Duda, lê pra mim, aqui. por favor. Gênesis 2, versículo 1 e 3. Só pra gente ver o que Deus fez no sétimo dia. O Gênesis, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. 2, 1 e 2 e 3. 2, 1 a 3. É o Gênesis 2, versículo 1, 2 e 3, beleza? Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou.
Beleza, perfeito, Duda. Então, no 7º dia, Deus descansou. Essas foram as atividades nos 7 dias de criação. E aí, só para a gente terminar aqui, nós vemos que um Deus, para ser Deus, precisa ser criador. Então, o nosso Deus é criador, e aí estão as coisas que ele fez durante esses dias. Próxima pergunta, Arielle, por favor, pode passar. Ela é um pouco mais rápida, essa aqui é um pouquinho mais extensa, porque a gente precisa saber todos os dias da criação. Agora, a segunda, ela é um pouco mais rápida. Nós vamos ler em Apocalipse 19. Podem abrir enquanto isso. Não é para estar no 4, claro, é para seguir um por um. Passa aí, por favor, Arielle. Não dá, tá dando vontade. Não pode estar à vontade, tem que fazer no certo, hora certa. A Arielle vai passar aqui. Nós vamos fazer o 2. Nós podemos nos ajoelhar diante de algo ou alguém que não seja o próprio Deus? E agora, hein? Fiquem preparados para responder. Primeiro vamos ler Apocalipse 19, 10. E aí vocês vão responder para mim se nós podemos nos ajoelhar diante de algo ou alguém que não seja o próprio Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Deixa eu ver aqui quem não leu ainda. Cleito, será que o Cleito tá me ouvindo? Também aqui tá com barulho, né? Vocês falaram. Então, vou voltar para a Teninha. Teninha, por favor, lê para mim esse. É Apocalipse 19, versículo 10. Só para a gente saber se nós podemos nos ajoelhar. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, nós só devemos nos ajoelhar para quem o que diz o verso? Deus. Somente a Deus. Olha que coisa, né? Então, a adoração, só Deus é digno da nossa adoração. Beleza? Vamos para o 3º. Beleza? O 3º é para a gente identificar que 3 características só Deus tem. Se vocês que estão aí no formulário, aqui nós temos 6 características. A gente vai ler aqui e vocês vão responder no formulário. Aqui no estudo, infelizmente, teve um errozinho, eles não acertaram ali na resposta, mas o formulário está certo, beleza? Tem 3 alternativas. Eu vou ler Timóteo 1, 17, e aí vocês vão assinalar só 3 alternativas corretas, beleza? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. O que diz lá? Eu vou abrir aqui, podem abrir aí também. 1 Timóteo. Versículo 17. Está dito assim lá. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vou repetir que é um verso muito bonito, tá? 17 diz assim. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Olha que verso bonito. Aqui no nosso formulário que a gente fez, que vocês estão assinalando, a pergunta é, que na verdade as alternativas são Deus eterno, imortal, criador, invisível, vive no céu e foi o primeiro a surgir. Aqui está até falando assim, as demais alternativas são relacionadas a Deus, mas o que Timóteo falou? Primeira. Todas essas alternativas estão corretas, mas o que em Timóteo está dito? Primeira. A primeira. Está falando que Deus é um Deus eterno, imortal E criador. Vou repetir aqui, ó. Invisível. Isso, vou repetir. Por quê? Como eu falei, claro, tá errado aqui no estudo. Eles colocaram o criador, mas aqui eles falam que é o Rei eterno, Deus único, ele é imortal e invisível.
Então ele é eterno, imortal, invisível. Ele é criador? Sim. Só que aqui pergunta o que está em Timóteo. Então eles acabaram complicando um pouquinho, mas no nosso formulário lá está certo. As 3 alternativas do Eu formulário. acertei. Eterno, imortal e invisível, beleza? Vamos para a próxima, já estamos indo para a reta final do nosso estudo. Beleza, olha que coisa. Nós não vamos nos aprofundar muito sobre a questão da trindade que nós acreditamos, que é nosso Deus único com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não separei aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso, a gente pode falar depois, que é bem interessante. Mas aqui é um momento histórico, o momento do batismo de Jesus. Já podem abrir aí? Eu vou pedir para um de vocês aí se fortificar a ler Mateus 3, 15, e se eu não me engano até o 17. Aqui está 16 também, mas podem ler até o 17. É o momento em que Jesus foi batizado por João Batista. E aí nós vemos presentes quem? Mateus 3, 15 a 17. Quem achar aí pode abrir o áudio e pode ler, fiquem à vontade. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que interessante. Quais os seres que aparecem nesse relato histórico que a Tânia acabou de ler? Nós vemos o Deus Filho sendo batizado por João Batista, certo? Nós vemos o Deus Pai também aparecendo falando, este é o meu filho, e o Deus também Espírito Santo também aparecendo em formato de pomba, como diz o relato. Olha que interessante. Como eu disse, dá para a gente falar bastante, porque a Trindade é um assunto muito interessante e nós temos que estudar com muito cuidado, porque às vezes acaba acontecendo algumas interpretações dúbias, né, com diversas visões. Mas a nossa visão é de que nós temos essa Trindade que tem cada um a sua função. Então vocês vão colocar aí a função, quem estiver com esse estudo aqui, que eu creio que seja a minoria, mas quem estiver lá no formulário, tem aqui. Qual dos personagens da Trindade tem a seguinte função? A função de conceder dons aos homens e habitar em nosso ser. Aí vocês vão assinalar lá, se é o Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo. Deus Pai, Jesus ou Espírito Santo. Qual deles tem a função de conceder dons aos homens e habitar em nosso ser? E aí, alguém quer arriscar essa resposta? Essa aqui me pegou. E aí, alguém consegue ajudar a Clary? Jenny, quer responder no chat, Jenny? Nice, quem quiser responder. Qual que você tá falando, Wilson? No A Jenny 4... respondeu, Wilson. Isso, deixa eu responder pro Ed. Ed, no 4, nós temos a pergunta, e aí você vai responder quem é que estava no batismo de Jesus, que a gente falou, lembra que era Jesus sendo batizado? Espírito Santo. Já respondeu? Não precisa Eu nem já responder. sabia. Eu já respondi tudo. Beleza, então o Edward, na verdade, a Jennifer também já acertou no chat. O Espírito Santo, qual é a função dele para nós? Briguei com ele fez tudo. Eu só fiz Calma, 4. calma, respirem. Vamos lá. Então, o Espírito Santo, ele tem a função de nos conceder dons e habitar em nosso ser, beleza? Então, respondam lá, Espírito Santo. Qual desses personagens que estava no batismo que a gente falou tem a função de reinar sobre a criação e ouve as nossas orações? E aí? Nós temos mais dois, Jesus. Nós temos Deus Pai. Deus Pai. Deus Pai. Deus Pai tem a função do quê, Edward? De ouvir as nossas orações. E reinar sobre a criação. Muito bem. E por último, a terceira parte da Trindade, como eu disse, depois a gente pode estudar direitinho, cada passo bem mais
detalhado do que no estudo aqui. Qual se tornou humano para nos salvar e intercede por nós? Quem? Eu quero ouvir essa aí, vocês falam. Jesus! Muito bem, Edward. Jesus se tornou humano e intercede por nós, beleza? Por isso que sempre que quando nós oramos, nós fazemos o que no final das orações? Em nome de Jesus! Exatamente, porque Jesus está para interceder por nós perante ao Pai. Beleza? Vamos para o próximo. Se eu não me engano, é o último. Arielle, por favor, faz essa parte aqui para a gente finalizar com um compromisso. Já estamos no horário. Aí. Aí foi. Nesse estudo, a gente tem bastante curiosidades a respeito da natureza. E aqui ele traz uma sobre Órion. O Órion, ele é melhor visto nas noites de verão do hemisfério sul, que é onde a gente está. A gente consegue olhar e ver as 4 estrelas das pontas, que se chamam Rigel, Betelgeuse, Bellatrix e Saiph. E as 3 estrelas do cinturão, que são as conhecidas 3 Marias, eu já expliquei para vocês. Elas se chamam Aunitak, Aunilan e Mintaka. É o nome das 3 Marias. E aí, a Ellen White, que a gente acredita que é a nossa profetisa, ela escreveu no livro Primeiros Escritos um relato impressionante de como vai ser a volta do Senhor através do portal, que é Órion, a constelação que a gente enxerga. E aí ela fala que teve uma visão acerca do abalo das potestades do céu. E quando fala céu, é o céu mesmo, e quando é terra mesmo. Então, as potestades do céu, o sol, a lua e as estrelas que governam o firmamento, que a gente aprendeu que governa o dia e a noite, eles serão abalados com a voz de Deus. E aí o sol, a lua e as estrelas vão se mover nos seus lugares, porque Deus está falando. E aí nuvens negras e densas vão subir, se chocar, e o céu vai se abrir no espaço dentro da atmosfera, e lá do meio de Órion, a gente vai poder ver um espaço assim aberto de onde vai estar vindo a voz de Deus. E a santa cidade vai descer ali, ó, pelo meio da constelação de Órion, até chegar aqui na nossa terra. E aí ela fala que viu as potestades sendo abaladas agora e que os acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras e rumores de guerra, espada, fome e pestilência devem primeiramente abalar as potestades da terra. Então a voz de Deus abalará as potestades do céu e também a terra. E ela viu que a agitação das potências na Europa não é, como alguns ensinam, o abalo das potestades do céu, mas sim o abalo das nações iradas. A gente já está sofrendo um pouquinho disso, mas isso significa que dentro em breve, assim, ó, num tempinho, Jesus vai estar voltando e a gente vai poder ver a santa cidade descendo pela constelação de Órion. Olha que coisa, né? E acho que interessante, eu vi um relato de um pastor, se não me engano, lá na PL, quando eu fui fazer um treinamento, eles falou para mim que lá em Santa Catarina, onde tem teve a primeira igreja adventista, lá estão os pioneiros aqui no Brasil, no cemitério dos pioneiros, as lápides, né, os locais onde eles estão enterrados, aguardando a volta de Jesus, estão virados exatamente para onde eles voltar, para onde é a constelação de Órion. Que interessante, né? E eu quero estar nesse dia, eu quero realmente que esteja entre os salvos nesse dia, né? Pelo amor de Deus, gente. Espero que todo mundo queira. Por isso que nós vamos fazer nossa decisão agora. Quem estiver aí com o formulário, coloca aí se vocês aceitam, pode colocar a resposta de vocês, pode escrever eu aceito, pode escrever mais coisa. Ou aqui, quem estiver só aqui no Zoom, pode mandar no chat o compromisso, a decisão de vocês, beleza? Quem terminar o questionário, o formulário do Zoom, o formulário do Google, que eu mandei lá o link, pode já enviar as respostas que vai chegar para a gente. Quem estiver aqui pode colocar também no bate-papo. Então esse foi o nosso estudo de hoje. É um estudo bem interessante, um estudo que mostra o nosso Deus Criador, é um estudo que mostra a grandeza e, mais interessante, quanto ele se preocupa conosco, quanto que nós temos que lutar, que batalhar contra esse mundo para que nós consigamos vencer e, claro, estar com ele nessa volta dele triunfante, estar com os salvos, esperando a volta de Jesus, beleza? Então esse foi o estudo de hoje. Semana que vem nós vamos ter mais estudo. Eu vou encerrando aqui a live no Facebook. Aqueles que não assistiram ao vivo, fiquem à vontade depois para assistir lá. Esse estudo vai ficar no Facebook. Obrigado a todo mundo.